Olá, e aí, Guarda Municipal, Salvador, vamos embora, vamos nessa, eu sou Luciano Medeiros e estou aqui com você hoje para estudarmos a Lei 9273 de 2017, uma lei relativamente nova, claro, não é? Que estabelece o regime disciplinar da Guarda Municipal aqui do Salvador, da belíssima cidade de Salvador. Beleza? Luciana, a primeira coisa que a gente tem que saber é o quê? Meu querido, minha querida, como sempre, você tem que saber qual é a finalidade deste regime disciplinar. Ao que ele se destina, né? Você já está sabendo aqui que é o regime da Guarda de Salvador. Você que está aí fazendo um concurso aqui para a nossa belíssima cidade, é o nosso regime disciplinar. Veja, esse regime disciplinar ele vai definir direitos, deveres e tipificar as infrações disciplinares. Lembra daquele poder disciplinar, aquele poder lá do direito administrativo de apurar a infração e aplicar a penalidade correta? Lembra disso? Então pronto. Então o regime disciplinar, a nossa lei, ela vem para estabelecer direitos, deveres e também tipificar as infrações disciplinares acerca da Guarda Municipal de Salvador, beleza? Cuidado com isso, pode ser, uma questão tranquila, mas você já sabe que prova de concurso, FGV e tantas outras, na prova de legislação, geralmente eles fazem aquele velho e bom trocadilho. Eles podem colocar aqui, que o regime disciplinar estabelecido pela nossa lei, ela vai tipificar infrações penais. Não são infrações penais, são infrações disciplinares, ok? Então é o regime disciplinar que tem aí a finalidade de definir direitos, deveres e tipificar as infrações disciplinares da nossa Guarda Municipal. Luciana, o nosso regime também estabelece alguns princípios com toda e absoluta certeza. Você já sabe que toda a legislação, relativa aí à Guarda Municipal, a 13.022, por exemplo, e agora a nossa lei aqui do nosso município, estabelece sempre princípios. Aliás, direito adora o negócio de um princípio, Já falei isso com você durante as aulas, Então, os princípios norteadores da Guarda Civil Municipal de Salvador, tendo em vista o que já estabelece a lei geral, proteção dos direitos humanos, como sempre, Como sempre, lá o artigo 144, parágrafo 8º da nossa Constituição, estabelecendo aí a possibilidade da instituição da Guarda Municipal, que tem como fundamento, como princípio essencial, proteger os direitos humanos, fundamentais do exercício da cidadania e das liberdades públicas, conforme também previsto na 13.022, respeito à justiça sempre, respeito à coisa pública, ao patrimônio público, patrimônio de todos nós. Então, respeito à coisa pública também é um princípio. O uso progressivo da força, eu também chamei a atenção sobre isso. No momento em que falávamos sobre a nossa lei geral, a gente sabe que é o uso progressivo, a gente sabe o que é, porém a prova do concurso, meu querido, eu não estou na parte da prática. A prática você passa e vai estudar e vai trabalhar, meu amor, tá certo? Eu estou na parte da teoria, e aqui na teoria, na hora da prova, no momento da prova, eles podem trocar o uso contínuo da força, enfim, trocar uma palavra, uma expressão pela outra. E às vezes o candidato que está que foi chamado, aí que não foi chamado a atenção, que não foi devidamente treinado, às vezes erra. O uso é progressivo da força. Patrulhamento preventivo, nós já sabemos, a nossa Guarda Municipal tem como função básica aí o patrulhamento preventivo, A gente tem aqui o nosso poder de polícia, que é eminentemente com seu caráter preventivo, prevenir, melhor dizendo, prevenir que o dano aconteça, que o risco social, que o dano social aconteça, Então nós temos aí a nossa guarda fazendo o nosso patrulhamento preventivo. Você já sabe que ele vai colocar o quê? Ostensivo, vai estar errado também, Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, bem como o compromisso com a evolução social da nossa
comunidade. Lembre você, pelo menos aqui em Salvador, que a Guarda Municipal, ela tem um respeito, guarda um respeito muito interessante, né, com relação à comunidade. A comunidade tem um respeito, né, em relação à nossa Guarda Municipal. Então, compromisso com a evolução social da nossa comunidade. Luciana, nós somos uma guarda municipal, nós temos aí o nosso caráter preventivo, o nosso patrulhamento preventivo, mas também nós temos dois princípios, né, fundamentais, aliás, dizendo dois institutos que são aí considerados a base da Guarda Municipal de Salvador, da Guarda Civil Municipal de Salvador. Quais são esses dois institutos? A hierarquia e a disciplina. Querido, querida, preste atenção. Você que já estudou para PM Bahia ou para outras PMs, você sabe, né? Aqui na Bahia, por exemplo, a Lei 7.990 estabelece que a hierarquia e a disciplina são a base da Polícia Militar. Basicamente é o que está escrito também na nossa lei. A nossa lei está lá escrito que a hierarquia e a disciplina são a base institucional de toda a Guarda Municipal, Civil Municipal de Salvador. Então, cuidado, a hierarquia e a disciplina guardando, portanto, né, sendo o sustentáculo da nossa Guarda Municipal. A hierarquia e a disciplina. Muito bem. Agora, cuidado aqui. Muita atenção aqui com o que você vai ver agora. Eu sei que parece uma coisa, né, tranquila, mas tenha que prestar aí a sua atenção, preste aqui bem atenção no que eu vou falar. Ó, vou riscar aqui bem de vermelho para que você, né, preste atenção no que eu vou te falar. Preste atenção. Dizer que a hierarquia e que a disciplina são a base institucional da nossa Guarda Civil, né, de Salvador, é muito tranquilo. Isso é fácil, tá certo, tá tranquilo. O problema, meu querido, minha querida, é na hora da prova. Eles vão conceituar o que é a hierarquia, vão conceituar o que é a disciplina e vão trocar um conceito com o outro. E você não pode errar. Já vi em prova de PM, porque é o mesmo que está escrito, por exemplo, na 7.990, como eu falei com você há pouco. Então, a hierarquia e a disciplina sendo a base da instituição, e aí logo em seguida a nossa lei ela vai conceituar uma coisa com outra. E o que é que a prova do concurso faz? Trocar o conceito. A prova vai trocar o conceito da hierarquia com o conceito da disciplina. Agora você não vai errar. Hierarquia é ordenação, hierarquia é nível de autoridade. Autoridade, né, é separada por níveis, hierarquizada, estruturada por níveis. Isso é a hierarquia. E a disciplina é o respeito, a observância à lei. Então essas duas palavras-chave aí, você não tem como errar. Hierarquia, ordenação. Hierarquia, ordenação de autoridade em níveis diferentes. E a disciplina não. A disciplina é o respeito e a observância às leis, aos regulamentos, etc. E se traduz na vontade própria, na voluntariedade daquele servidor em cumprir o dever funcional. Isso é a disciplina, tá certo? Beleza? Então, olhe para o seu quadro, vamos ver se aqui, exatamente aqui. A hierarquia é a ordenação de autoridade. Olha aqui, ordenação de autoridade. Se eu estou ordenando, eu estou hierarquizando. Ó, ordenação de autoridades em diferentes níveis. Olha aí, olha aqui, olha aí. Né, em diferentes níveis, existindo superiores e subordinados, ok? Então você estudou também aquele poder hierárquico, que é o poder de rever, fiscalizar, ordenar, delegar, avocar, estabelecer graus de subordinação e hierarquia. Então hierarquia é isso. E a disciplina é a observância, olha aqui, a observância e o respeito às leis. Luzinha, lindinha, gatinha, fofinha, bonitinha do meu coração. O que é que ele vai fazer comigo? Querido, querida, você já sabe, eu já lhe falei, ele vai trocar. Ele vai colocar aquela questão 1, 2, 3, 4, ou então pedir para você marcar a alternativa correta, enfim. E numa dessas alternativas,
Ele vai dizer que a observância e o respeito às leis, regulamentos e decretos é o que se traduz como hierarquia. Errado. Que a ordenação de autoridades em diferentes níveis é o que se chama de disciplina. Errado. Tá certo? Número 1, essa afirmativa. Número 2, essa afirmativa. Número 3, a hierarquia e a disciplina são a base institucional da Guarda Municipal Civil de Salvador. Verdadeira. Guarda Civil Municipal de Salvador. Verdadeira. A 1 e a 2 estão corretas, a 3 e a 4. E aí vai, entende? É assim que eles vão fazer em sua prova, tá certo? Então, por favor, não erre. Hierarquia, ordenação de autoridade em níveis o quê? Em níveis diferentes. E a disciplina é nada mais, nada menos que a observância das leis, dos decretos, dos regulamentos, demais disposições, traduzindo-se, portanto, no que? Na parte voluntária, na questão voluntária de você cumprir o dever funcional, traduzindo-se pelo voluntário e adequado cumprimento do dever legal. Isso é a nossa disciplina. Cuidado, muita atenção. Olha só, se você estudou administrativo comigo, você viu o poder hierárquico. E a nossa lei, ela repete basicamente o que a doutrina nos ensina. A doutrina nos ensina que o poder hierárquico é aquele que vai estabelecer graus de subordinação e hierarquia, podendo, portanto, rever, ordenar, fiscalizar, avocar, delegar. Isso é o poder hierárquico, não é? Delegar, avocar. E aqui a lei diz que a hierarquia confere ao superior o poder de quê? De transmitir ordens, de fiscalizar, de rever as ações, não é? As decisões em relação aos seus subordinados. Então, isso você estudou lá em direito administrativo. Então, essa hierarquia vai conferir ao superior hierárquico a possibilidade dele traduzir, né? Passar, ordenar, transmitir ordens e fiscalizar, né, o cumprimento dessas ordens, rever essas decisões em relação aos administrados. Mas que ordens são essas? Quais são essas ordens? Que tipo de ordens são essas? Olha, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, né? O servidor, ele é obrigado, é um dever do servidor cumprir as ordens dos seus superiores hierárquicos, exceto aquelas que são manifestamente ilegais. Se uma ordem é manifestamente ilegal, você não tem a obrigação de cumpri-la. Mas se a ordem é uma ordem legal, você sim, em nome da disciplina, você tem sim que cumprir a sua decisão, em nome da disciplina, porque você lembra o que era a disciplina? A disciplina é a observância às leis, aos decretos, aos regulamentos, o voluntário e adequado cumprimento ao dever funcional. É seu dever cumprir a ordem do superior, exceto quando ela é uma ordem manifestamente ilegal. Muito bem, então as ordens legais devem ser o quê? Devem ser prontamente executadas pelos subordinados. Se o seu superior manda te dar uma ordem, a sua obrigação é cumpri-la. Lembre-se que a responsabilidade por esta ordem é exatamente da autoridade que determinou. Cuidado, preste atenção. As ordens legais que você cumprir, elas são de responsabilidade da autoridade que determinou. Então, as ordens legais devem ser prontamente executadas, sim, sendo de inteira responsabilidade da autoridade que as determinar. Agora, não se esqueça, né, do excesso de poder, do desvio de finalidade. Se o seu superior te dá uma ordem e você extrapola o limite desta ordem, quando você extrapolar desta extrapolação aqui, quem vai responder é você. Porque você extrapolou o limite da ordem legal que lhe foi passada, tá certo? Então veja o que está escrito aqui no quadro. As ordens legais devem ser prontamente executadas, sendo de inteira responsabilidade da autoridade que as determinar. Tá certo? Beleza? Tranquilo até aqui? Agora, e se houver dúvidas? Meu querido, minha querida, você me perguntou, você teve dúvida? Querido, pergunte. Quem pergunta, meu querido, quer saber. Quem pergunta quer saber. Se a ordem ela não foi devidamente inteligível, se você não entendeu a ordem, pergunte, porque você é obrigado a cumprir a ordem legal.
Imagine que você não entendeu uma ordem e simplesmente executa algo completamente distorcido daquilo que a legalidade prevê ou daquilo que efetivamente foi lhe repassado. Então, quem vai responder nesse caso é você. Então, você pergunte, meu querido. Se você tiver dúvidas quanto às ordens, em caso de dúvida, será devidamente assegurado a este subordinado o direito de perguntar o esclarecimento. Em caso de dúvida, será assegurado esclarecimento ao subordinado. Então, meu querido, pergunte. Agora, se você exorbitar da sua ordem recebida, caberá a este executante que exorbitar a responsabilidade pelos atos. Você só executa até o limite do que lhe foi passado e na forma da lei. Porque se você exorbitar, excesso de poder, modalidade de abuso de poder. Olha o que tem escrito no seu quadro. E se o executante exorbitar da ordem recebida? Meu querido, cabe ao executante que exorbitar no cumprimento da ordem recebida, olha aí, a responsabilidade pelos excessos. Então, os excessos cometidos e abusos cometidos serão responsabilidade de você, sua. Por quê? Porque foi você que exorbitou. Então, olhe para mim, essa questão pode vir na prova, como está aqui, a literalidade do que está posto na lei, ou também contextualizada. Dizer que A é o superior hierárquico de B, e A passou determinada ordem de B, mas B extrapolou o limite desta ordem. Neste caso, quem deverá responder? O superior hierárquico ou o executante B? Aí você vai ter que responder que vai ser B. Então, ela pode, tanto a prova do dia 16 de junho, que é a prova da Guarda Civil aqui de Salvador, tanto ela pode colocar como está aqui em seu quadro, como pode também contextualizar, perguntar a você quem dessas duas pessoas, quais ou qual delas é que vai responder sobre esse excesso, acerca desse excesso. E quem vai responder aqui, quem é o executante que exorbitou, que ultrapassou a ordem recebida. Beleza? Tranquilos até aqui? Muito bem. Luciana, me diga uma coisa. Todo servidor da Guarda Municipal, sim, o que é que tem? Que tomar, né, que se deparar com um ato contrário, né, à disciplina, ele deve adotar alguma medida? Meu querido, minha querida, preste atenção. Ô, meu amor, preste atenção aqui comigo. Meu amigo, você vai ser servidor. Não interessa se você é um superior hierárquico ou não. O fato é que, ao tomar conhecimento de algo que está sendo executado de forma irregular ou de algum ato que cause algum dano, etc., você tem sim que tomar alguma medida. Isso é uma questão ética. Isso é uma questão ética. Você está diante de serviço público, meu querido. De bens públicos, de interesses públicos, meu querido, minha querida. Então, ao tomar conhecimento de alguma ordem ou de algum ato contrário à disciplina da instituição, este servidor deverá sim tomar alguma medida saneadora. Todo servidor da Guarda Civil Municipal de Salvador que se deparar com ato contrário à disciplina da instituição deverá adotar medida saneadora? Sim. Mas, Lu, veja bem, eu não sou o superior hierárquico, eu sou o subordinado. Não interessa. Olha, se você for o superior hierárquico, ao se deparar com um ato contrário à disciplina, se você for o superior, você imediatamente deve tomar esta decisão, a decisão de sanear, a decisão de parar, de obstar aquele ato contrário à disciplina. Agora, se você for o subordinado, aí, meu querido, minha querida, você tem que comunicar esta ação, este ato, este comportamento às autoridades competentes. Beleza? Ficou tranquilo? Por quê? Porque todo servidor que se depara com um ato contrário à disciplina, seja ele superior hierárquico, seja ele um subordinado, deve sim adotar uma medida saneadora. Porém, se ele for o superior hierárquico, olha aqui, ele deverá adotar as providências cabíveis pessoalmente. Olha aqui, pessoalmente, se ele for o superior hierárquico do infrator, do servidor infrator, ele deverá adotar as medidas cabíveis, o quê?
pessoalmente. Agora, se ele for um subordinado, ele deve comunicar às autoridades competentes ali aquele comportamento contrário à disciplina. Me fiz entender? Aqui também a prova pode trazer para você daqui, dessa forma como está, como também pode trazer para você de forma contextualizada. Dizer que A é um superior hierárquico, B e C são subordinados hierarquicamente a A. E B toma conhecimento que C está praticando um ato contrário à disciplina. Neste caso, 2 pontos, letra A. E aí vai A, B, C, D. Aí vai, letra A, B, colega de mesmo nível hierárquico de C deverá tomar pessoalmente as medidas saneadoras. Letra B, ao tomar conhecimento deste ato contrário, deverá comunicar imediatamente às autoridades competentes. Resposta certa, a letra B. Tá certo? Então, eles podem colocar como está aqui, não é? O que vai acontecer se for um superior ou se for um subordinado, como também pode contextualizar. Beleza? Tranquilos até aqui? Muito bem. Luciana, e em relação aos direitos e aos deveres dos guardas municipais? O que nós podemos falar? Olha, aqui é muito fácil estudar direito, eu acho, né? Estudar direito e estudar dever. Porque, veja, o dever, principalmente o dever de um guarda municipal aqui da nossa cidade é o mesmo dever que praticamente todo trabalhador tem. O guarda municipal não deixa de ser um trabalhador. O guarda, ele não está trabalhando? O guarda municipal não está trabalhando? Então, os mesmos deveres de um trabalhador qualquer é o dever de um guarda. Muito mais ainda em sendo ele um servidor público. Então, por exemplo, vamos falar primeiro dos deveres. Vamos falar aqui desta coluna dos deveres. Desempenhar com zelo, presteza os trabalhos que foi incumbido. Vem cá, meu querido. Desempenhar com zelo, desempenhar com presteza os trabalhos não é uma obrigação de todo e qualquer trabalhador. Como é que você vai colocar no dia da prova que isso aqui é um direito? Isso aqui é uma obrigação, meu querido, minha querida. Isso aqui é uma obrigação. Desempenhar com zelo, desempenhar com presteza os trabalhos é a obrigação de qualquer trabalhador, muito mais ainda de um servidor. Abster-se de tratar de fora do âmbito adequado, de assuntos internos da Guarda Municipal de Salvador ou de matéria sigilosa. Meu querido, minha querida, o assunto da repartição. Quer dizer que você vai assistir aí Bahia e Grêmio, hein? E aí, Adriano, aí no Rio Grande do Sul, hein? Vai assistir Bahia e Grêmio, e aí você lá no Bahia e Grêmio tá lá, vamos falar aqui da guarda, meu rapaz, você soube lá e tal, colega. Gente, o assunto, se é sigiloso, é da repartição, você não pode sair por aí. Inclusive, pode até se configurar um ato de improbidade administrativa da publicidade a ato sigiloso da repartição. Tá certo? Quando você não deveria dar. Tenha santa paciência, não é? Se bem que a publicidade, né, é o princípio que confere eficácia externa ao ato administrativo, mas mesmo assim, é um dever você se abster de tratar de assuntos da repartição em ambientes que não sejam adequados. Beleza? Vamos ver aqui alguns dos direitos. É direito do servidor o contraditório e a ampla defesa, com os meios recursos a ela inerentes quando estiverem respondendo ao processo administrativo. Meu querido, o contraditório e a ampla defesa é direito de todo mundo, está na Constituição. Tanto em processo judicial quanto em processo administrativo. Então, também seria um direito de um servidor. Se você é um guarda municipal, está respondendo a um processo administrativo disciplinar, um PAD, por exemplo, é direito seu que você se utilize do contraditório e da ampla defesa, como também a razoável duração do processo. A razoável duração do processo, o último inciso, né, trazido ao corpo do artigo 5º da nossa Constituição. A razoável duração do processo, a celeridade processual, a razoável duração do processo administrativo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Você estudou isso no artigo 5º da nossa Constituição. É direito de todos. Por que não seria direito do guarda municipal? Percebe? Tranquilos? Então, direitos e deveres, eu acho muito fácil na hora da prova você acertar uma questão dessa, tá certo? Vamos ver outros deveres. Zelar pela guarda, economia, conservação dos materiais, equipamentos e dos trabalhos. Zelar pela guarda, pela economia e pela conservação, né, dos materiais,
né, e equipamentos do seu trabalho. Meu querido, isso é obrigação de todo mundo. Trabalhe em uma empresa aí, trabalhe em algum curso e não zele pela economia material, em alguma instituição, em alguma repartição. Isso é obrigação de todo mundo. Então, por que não seria um dever de um guarda municipal? É obrigação de qualquer trabalhador. Por que não seria de um guarda municipal? Tá certo? Apresentar-se em serviço com o uniforme de acordo com a norma e o procedimento vigente. Meu querido, apareça lá com seu uniforme todo acabado, rasgado. Tenha santa paciência. Se você tem um uniforme, é para você cuidar daquele uniforme. Afinal de contas, você representa a administração pública. Tenha santa paciência. Apresentar-se em serviço com um uniforme. Muito bem. E um direito? Ora, direito de ter as decisões administrativas devidamente o quê? Motivadas. Meu querido, minha querida, a motivação. Meu querido, você sabe que as decisões administrativas, principalmente aquelas em especial, que imponham aí uma sanção, devem ser devidamente o quê? Motivadas. Como é que você pode ser penalizado se você não sabe o motivo? Se não houve a exposição desse motivo. Então, aqui é um direito do servidor que tenha entrado ou peticionado, porque o direito de petição é um direito também do trabalhador, direito de pedir, vou pedir minha progressão, vou pedir minha promoção. Não, foi denegado. Foi negada a sua promoção, mas por quê? Então as decisões devem ser, sim, motivadas. É um direito seu. Afinal de contas, olha aí para o quadro, você tem aqui, o direito de petição, o direito de pedir, o direito, de entrar, sim, com um processo administrativo, ou seja, para requerer um direito, uma vantagem, uma gratificação, enfim, tá certo? Então, o direito de petição também é um direito assegurado ao guarda. As decisões administrativas devidamente motivadas, essa é muito importante, acredito que seja essa também uma provável questão que vai cair. O recolhimento à cela isoladamente dos demais presos quando sujeito à prisão antes da condenação definitiva. Eles vão colocar após o trânsito em julgado. Estará, portanto, errado. O recolhimento à cela isoladamente dos demais presos quando você estiver sujeito a uma prisão antes da decisão definitiva, da condenação definitiva. Eles vão colocar tanto antes quanto após. Então, estará errado, tá certo? O direito de estar em uma cela isolada dos demais presos é até que você não tenha aí a prolação de uma sentença definitiva. Tá certo? Tranquilos até aqui? Então, nesta parte aqui, nós já estudamos, nós vimos alguns direitos e alguns deveres do guarda. Vamos ver outra? Requerer ou representar um direito, tá? Requerer ou representar, direito está aqui, a obrigação está aqui. Requerer ou representar a instância superior contra decisões da sua chefia para defesa de direito ou interesse legítimo ou contra abuso ou desvio de poder para preservar o princípio da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência dos atos administrativos dentro das normas de urbanidade. Meu querido, minha querida, você tomou conhecimento de uma irregularidade, de um assédio moral que o seu superior hierárquico está devidamente aí, infelizmente, que acontece infelizmente em alguns locais, né? Você tomou conhecimento de que você foi assediado moralmente, então você tem o direito de representar as instâncias, né, superiores, né? Representar a instância superior contra decisões da sua chefia para defesa ou de direito ou interesse legítimo. Então você pode representar, você pode comunicar a uma instância superior aquilo que você está passando, aquele ato, né, de assédio, de irregularidade que está ocorrendo em sua repartição. Como também é uma obrigação dedicar-se ao exercício da função, colocando os interesses da instituição acima de suas conveniências pessoais. Cuidado, conveniências. Não são acima dos seus interesses, mas de suas conveniências pessoais. Veja, o ato é da administração, o ato não é seu. Se você não concorda com aquele ato, você vai ter que realizar, sendo ele um ato legal, sendo ele oriundo de uma determinação legal de um superior hierárquico e uma ordem manifestamente legal. Se a ordem é legal, a sua obrigação é cumprir, independentemente da sua conveniência pessoal.
tá certo? Então, a decisão, né, do superior é a que vai materializar a vontade da administração. Não é assim? O ato administrativo que vai ser realizado é que vai efetivamente demonstrar a vontade da administração. E esse ato é oriundo, teoricamente, de uma ordem, digamos assim, trazendo para o contexto da Guarda Municipal. Então, colocar, né, aí o exercício, dedicar-se à função, acima, não é? Colocando os interesses da instituição acima das suas conveniências pessoais, é uma obrigação sua. Como também é um direito o pedido de reconsideração. Pedir reconsideração de ato ou de decisão. Cuidado com o pedido de reconsideração, que nós vamos estudar no próximo bloco. Cuidado, o pedido de reconsideração é um direito seu. O pedido de reconsideração é um direito seu. E, em regra, não tem efeito suspensivo, que eu vou explicar agora no próximo bloco, porque esse já está quase no nosso finalzinho. Já estão aqui fazendo sinalzinho para mim. Então, estamos quase no final desse bloco. Mas cuidado, você que está aí no YouTube, você que está aí nas redes sociais, o pedido de reconsideração deve ser feito a primeira vez e é direcionado para aquela autoridade que impôs aquela sanção, tá certo? Tranquilos até aqui? Para aquela autoridade que aplicou a sanção. Isso só pode ser feito uma vez e não tem efeito suspensivo. Então, é direito do servidor pedir que aquela decisão que impôs uma sanção a ele seja reconsiderada. Só pode pedir uma vez, ok? Tranquilos? E esse pedido de reconsideração é direcionado para aquela autoridade que aplicou a sanção. Tranquilos até aqui? Isso é um direito do servidor, o pedido de reconsideração. Como também é uma obrigação proceder pública e particularmente de forma que dignifique a função pública. Meu querido, minha querida, você é um servidor público, fique sabendo que a sua comunidade, o prédio onde você mora, todo mundo fica sabendo que você é um servidor. Então, você tem que ter um comportamento, deve ter um comportamento fora da repartição, também um comportamento condizente com a moralidade administrativa. Oi, que lindo! Então, você tem que ter um comportamento condizente com esta moralidade. Então, você tem que proceder tanto de forma pública quanto de forma privada, particular, né, de modo que a administração pública não seja maculada, não seja ferida, de modo que dignifique a administração, dignifique a sua função, a função pública. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Eu sou a Luciana Medeiros, estou aqui no Lume Concursos. Venha conosco. Lume é o farol do conhecimento. Um beijo no ombro para a concorrência que pira. Fui, Banda Mel.